Oi, gente. Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo bem com vocês? Vamos para o nosso momento com Deus? Vamos orar. Amado Deus, eterno Pai, te louvamos, Senhor, por mais um dia de vida. Te louvamos, Senhor, porque Tu és grande, Tu és misericordioso, Pai amado. Tua misericórdia dura para sempre, Senhor. Pai, Tu és bondoso, Tu és fiel, justo. Pai, obrigado, Senhor, por essa oportunidade que o Senhor nos dá de falar da Tua palavra pela internet e que possamos ser usados a cada dia por Ti, Pai amado, para continuar esse trabalho, Senhor, que o Senhor nos dá oportunidade e que mais e mais pessoas, Senhor, sejam alcançadas para a honra e glória do Teu nome, Pai. Senhor, obrigado, Senhor, pelas bênçãos que nos dá dia a dia, Pai amado. Obrigado, Senhor, pelos livramentos que o Senhor nos dá dia a dia, Pai amado. Pelas provisões que o Senhor nos dá. E obrigado, Senhor, por caminhar conosco, Pai amado, mesmo nós não merecendo, pois somos pecadores, somos falhos, Senhor. Muitas vezes, Pai amado, queremos andar pelos nossos próprios caminhos, Pai amado. Sabemos que isso não dá certo, porque somos totalmente, Pai, dependentes da Tua graça, do Teu amor, da Tua misericórdia, Pai amado. Porque a Tua misericórdia, Senhor, é a causa de não sermos consumidos, Pai. Obrigado, Senhor, obrigado por esse devocional que vamos fazer agora, Senhor. E pedimos que o Senhor nos dê entendimento, sabedoria, Pai, e compreensão para entender tudo que vamos ler agora, Pai. E que não possamos ser só ouvintes e leitores da Tua palavra, Senhor, mas sim praticantes, dia após dia, Senhor, que possamos trazer isso, que possamos trazer as Tuas palavras, Senhor, para o nosso dia e praticar, Pai. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. Vamos para o devocional de Spurgeon. O devocional de hoje é referente a Romanos, livro de Romanos. Romanos capítulo 4. Nós vamos ler do versículo 13 ao versículo 25, tá? Romanos capítulo 4, versículos 13 ao 25. Diz assim a palavra do Senhor: promessa e fé. Uma introdução diz: Paulo continua mostrando que desde Abraão até o tempo presente, a pessoa é aceita por Deus por causa da fé. A promessa de Deus depende da fé e não da obediência à lei. Referência ao versículo 16 de Romanos capítulo 4. E o versículo 13 diz assim: Deus prometeu a Abraão e aos seus descendentes que o mundo ia pertencer a eles. Essa promessa foi feita não porque Abraão tinha obedecido à lei, mas porque ele havia crido em Deus e havia sido aceito por ele. Pois se aqueles que obedecem à lei vão receber o que Deus prometeu,
então a fé é inútil e a promessa de Deus não tem valor, pois a lei traz o castigo de Deus. Mas onde não existe lei, também não existe desobediência à lei. Portanto, a promessa de Deus depende da fé, a fim de que a promessa seja garantida como presente de Deus a todos os descendentes de Abraão. Ela não é somente para os que obedecem à lei, mas também para os que creem em Deus, como Abraão creu, pois ele é o Pai espiritual de todos nós. Como dizem as Escrituras Sagradas, eu fiz de você o pai de muitas nações. Assim, a promessa depende de Deus, em quem Abraão creu, o Deus que ressuscita os mortos e faz com que exista o que não existia. Abraão teve a fé e esperança, mesmo quando não havia motivo para ter esperança. E por isso ele se tornou o pai de muitas nações. Como dizem as Escrituras, os seus descendentes serão muitos. Abraão tinha quase 100 anos, mas mesmo quando ele pensou a respeito do seu corpo, que já estava como morto, ou quando lembrou que Sara não podia ter filhos, a sua fé não enfraqueceu. Abraão não perdeu a fé, nem duvidou da promessa de Deus. A sua fé o encheu de poder e ele louvou a Deus, porque tinha toda a certeza de que Deus podia fazer o que havia prometido. Por isso, Abraão, por meio da fé, foi aceito por Deus. As palavras "foi aceito" não falam somente dele, falam também de nós, que seremos aceitos. Nós, os que cremos em Deus, o qual ressuscitou Jesus, o nosso Senhor. Jesus foi entregue para morrer por causa dos nossos pecados e foi ressuscitado, a fim de que nós fôssemos aceitos por Deus. Amém. Vamos ler algumas referências e comentários do Romanos capítulo 4, versículos 13 a 25. Capítulo 4, versículo 13. Deus prometeu. Referências: Gênesis capítulo 17, versículos 4 a 6. Gênesis capítulo 22, versículos 17 a 18. E Gálatas capítulo 3, versículo 29. Havia sido aceito. Referência: Introdução do capítulo 2, versículo 1 de Romanos. Capítulo 4, versículo 14. A promessa de Deus não tem valor. Referência: Gálatas, capítulo 3, versículo 18. Capítulo 4, versículo 15 de Romanos. A lei traz o castigo de Deus. Referências: Romanos, capítulo 3, versículo 20. Romanos, capítulo 5, versículo 13. E Romanos, capítulo 7, versículos 8 a 10.
Capítulo 4, versículo 16. Os que creem em Deus, como Abraão creu. Referência Gálatas, capítulo 3, versículo 7. Capítulo 4, versículo 17. As Escrituras Sagradas. Referência Gênesis, capítulo 17, versículo 5. Capítulo 4 de Romanos, versículo 18. As Escrituras. Referência Gênesis, capítulo 15, versículo 5. Capítulo 4, versículo 19. Mesmo quando ele pensou, Abraão sabia muito bem qual era a situação dele e de sua esposa Sara. Mesmo assim, ele não duvidou da promessa de Deus, pois tinha certeza de que Deus podia fazer o que havia prometido. Referência versículo 21 do capítulo 4. Sara não podia ter filhos. Referências Gênesis capítulo 17, versículo 17 e Hebreus capítulo 11, versículo 11. Capítulo 4, versículo 22. Foi aceito por Deus. Referências Gênesis capítulo 15, versículo 6 e Romanos capítulo 4, versículo 3. Capítulo 4, versículo 24. Falam também de nós. Paulo afirma que o Antigo Testamento foi escrito não somente para o povo de Deus do Antigo Testamento, mas também para os cristãos. Referências Romanos capítulo 15, versículo 4, 1 Coríntios capítulo 9, versículo 10 e 1 Coríntios capítulo 10, versículo 6. Cremos em Deus, o qual ressuscitou Jesus. Cremos num Deus que ressuscitou Jesus, esse Deus que ressuscita os mortos. Referência versículo 17. É o Deus em quem Abraão também creu. E por fim, Romanos capítulo 4, versículo 25. Jesus foi entregue para morrer. Referência a Isaías capítulo 53, versículos 4 a 5. A morte de Cristo faz parte do plano de Deus para a salvação de todos. Referências Romanos capítulo 5, versículos 6 e 8 e Romanos capítulo 8, versículo 32. E foi ressuscitado. A ressurreição de Jesus é tão importante quanto a sua morte. Referência Romanos capítulo 6, versículos 1 a 14 e 1 Coríntios capítulo 15, versículo 14. Nós fôssemos aceitos. Referência, introdução do capítulo 2 de Romanos, versículo 1. E é isso, gente. As referências e comentários de Romanos capítulo 4, versículos 13 a 25. E o versículo em destaque é o versículo 20, que diz assim: Abraão não perdeu a fé, nem duvidou da promessa de Deus. A sua fé o encheu de poder
e ele louvou a Deus. Vamos ver o que Charles Spurgeon fala sobre esse versículo. Cristão, cuide bem de sua fé, pois lembre-se de que fé é a única forma pela qual você pode obter bênçãos. Se você quiser bênçãos de Deus, nada além da fé. Nada além da fé poderá trazê-las. A oração não pode trazer respostas do trono de Deus, a menos que seja a oração fervorosa do homem que crê. A fé é o mensageiro angelical entre a alma e o Senhor Jesus na glória. Se permitirmos que esse anjo caia, não poderemos nem enviar orações, nem receber respostas. Fé é o cabo telegráfico que liga a terra e o céu, pelo qual as mensagens de amor de Deus passam tão rapidamente que antes de chamarmos, ele responde. E enquanto ainda estamos falando, ele nos ouve. Mas, se aquele cabo telegráfico da fé for rompido, como receberemos a promessa? Estou com problemas? Posso obter ajuda pela fé. Estou sendo atacado com problemas? Não, estou sendo atacado pelo inimigo. A minha alma, em seu requerido refúgio, se inclina pela fé. Mas, se a fé for retirada, em vão clamarei a Deus. Não existe estrada entre minha alma e o céu. No inverno mais rigoroso, a fé é o caminho pelo qual os cavalos da oração podem viajar. Sim, isso é o melhor no frio cortante. Mas se essa entrada for bloqueada, como poderemos nos comunicar com o grande rei? A fé me liga com a divindade, me reveste com o poder de Deus, coloca ao meu lado a onipotência de Jeová, garante cada atributo de Deus em minha defesa e me ajuda a derrotar as hordas do inferno, pois me faz marchar triunfante sobre as cabeças de meus inimigos. Mas, sem fé, como posso receber algo do Senhor? Que aquele que duvida, que é como uma onda no mar, não espere receber alguma coisa de Deus. Então, cristão, cuide bem de sua fé, pois com ela, embora pobre como é, você pode ganhar todas as coisas, mas sem ela nada terá. Se podes, tudo é possível ao que crê. Amém. Vamos para a leitura em Salmos. Salmo de número 102. Oração de um homem aflito. Uma introdução desse salmo diz: Salmo de súplica, referência, Salmo 3, versículo 1.
de um moço, versículo 23 do Salmo 102. De um moço doente e perseguido por inimigos, que pede a Deus que o ajude. Versículos 3 a 8. Jerusalém está arrasada, o que aumenta a tristeza do salmista. O seu sofrimento vem de Deus. Referências, versículo 9 a 10 e 23 também. Mas ele ouvirá a sua oração e terá misericórdia do salmista e do seu povo. Referências, versículos 12 a 13, versículos 15 a 22 e versículo 28. Este é o quinto salmo penitencial. Referência Salmo 6, Salmo 6, na verdade. E o Salmo 102 inicia assim: oração de um homem aflito, que na tristeza derrama as suas queixas na presença de Deus, o Senhor. Ó Senhor, ouve a minha oração e escuta o meu grito, pedindo socorro. Não te escondas de mim quando estou aflito. Ouve-me quando eu te chamar e responde depressa. A minha vida está desaparecendo como fumaça, e o meu corpo queima como se estivesse no fogo. Estou acabando como a grama que foi cortada e pisada. Não tenho nem vontade de comer. Fico gemendo alto. Sou apenas pele e osso. Sou como um pássaro em lugares desertos, como uma coruja numa casa abandonada. Não consigo dormir. Sou como um pássaro solitário em cima do telhado. Os meus inimigos me insultam o dia todo. Aqueles que zombam de mim usam o meu nome para rogar pragas. Por causa da tua ira e do teu furor, as cinzas são a minha comida, e as lágrimas se misturam com a minha bebida. Tu me pegaste e me jogaste fora. A minha vida é como as sombras do anoitecer. Vou secando como o capim. Mas tu, ó Senhor Deus, és rei para sempre. Todas as gerações futuras lembrarão de ti. Tu te levantarás e terás pena de Jerusalém. Já é hora de teres compaixão dela. A hora certa já chegou. Ainda que ela esteja destruída, os teus servos a amam. Eles têm compaixão dela, embora esteja arrasada. As nações temerão o Senhor. As nações temerão o Senhor. Todos os reis do mundo temerão o seu poder. Quando o Senhor tornar a construir Jerusalém, ele mostrará a sua glória. Ele ouvirá o seu povo abandonado e escutará a sua oração. Que isso fique escrito para que os nossos descendentes saibam o que o Senhor Deus fez e para que o louvem. Aqueles que ainda vão nascer. Do seu lugar santo, nas alturas, o Senhor olhou. Do céu, o Senhor olhou. Do céu ele olha para a terra,
a fim de ouvir os gemidos dos prisioneiros e libertar os que tinham sido condenados à morte. Por isso, o Senhor Deus será louvado em Jerusalém, e a sua fama será anunciada ali. Quando as nações e os reinos se reunirem para adorá-lo. Ainda sou moço, mas Deus me tirou as forças e encurtou a minha vida. Ó meu Deus, tu que vives para sempre, não me leves agora, antes que eu envelheça. No começo, criaste a terra, e com as tuas próprias mãos fizeste o céu. A terra e o céu vão acabar, mas tu viverás para sempre. A terra e o céu se gastarão como roupas. Tu os trocarás como se troca de roupa, e eles serão jogados fora. Mas tu és sempre o mesmo, e a tua vida não tem fim. Os nossos filhos viverão em segurança, e os seus descendentes terão sempre a tua proteção. Amém. Vamos para algumas referências e comentários do Salmo 102. Salmo 102, versículo 2. Não te escondas de mim. Referências: Salmo 69, versículo 17 e Salmo 143, versículo 7. Salmo 102, versículo 3. Como fumaça. Referência: Salmo 68, versículo 2. Salmo 102, versículo 8. Usam o meu nome para rogar pragas. Os inimigos chamam sobre as pessoas a mesma desgraça que está atingindo o salmista. Salmo 102, versículos 9 e 10. Tua ira. O salmista crê que o seu sofrimento é castigo causado pela ira divina. Referência: Salmo 88, versículo 7. Mas ele não confessa nenhum pecado. Cinzas. Em situações de extrema aflição, os antigos israelitas sentavam-se sobre cinzas. Referência: Esté. Esté capítulo 4, versículo 3 e Jó capítulo 42, versículo 6. Salmo 102, versículo 11. Sombras. Referência: Salmo 39, versículo 6. Capim. Referências: versículo 4 do Salmo 102. Isaías capítulo 40, versículos 6 a 8. E 1 Pedro capítulo 1, versículos 24 e 25. Salmo 102, versículo 12. Mas tu, ó Senhor Deus, és rei para sempre. Assim começa o hino de confiança do salmista. Referência à introdução do Salmo 3, versículo 2.
que vai até o versículo 22 e que consta de 3 estrofes. Referências, versículo 12 a 14, 15 a 17 e 18 a 22. Gerações futuras lembrarão de ti. Lembrarão das maravilhas que Deus tem feito em favor do seu povo. Referência Salmo 135, versículo 13. Salmo 102, versículo 13. Já é hora de teres compaixão dela. Já chegou o tempo de Deus trazer o povo de volta do cativeiro e promover a reconstrução de Jerusalém. Referências, versículo 16 do Salmo 102, Isaías, capítulo 49, versículo 8, 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 2, Salmo 102, versículo 19. Do céu, ele olhou para a terra. Referências, Salmo 114 e Salmo 14, versículo 2. Salmo 102, versículo 20. Prisioneiros, israelitas levados para o cativeiro na Babilônia. Referência 2 Reis, capítulo 25, versículo 11. Salmo 102, versículo 22. Quando as nações se reunirem para adorá-lo. Referências, Isaías capítulo 60, versículo 3 a 10, Lucas capítulo 13, versículos 29 a 30, Salmo 102, versículo 24. Ó meu Deus, não me leves agora. Morrer jovem era sinal de castigo divino, que se aplicava especialmente aos maus. Referências, Salmos 55, versículo 23 e Provérbios, capítulo 10, versículo 27. Salmo 102, versículo 25. No começo criaste a terra. Os versículos 25 a 27, como traduzidos na Septuaginta, são citados em Hebreus, capítulo 1, versículos 10 a 12. Salmo 102, versículo 26. A terra e o céu se gastarão como roupas. Referências, Isaías, capítulo 51, versículos 6 a 8, e 2 Pedro, capítulo 3, versículo 10. E por fim, Salmo 102, versículo 27. Tu és sempre o mesmo. Referência, Hebreus, capítulo 13, versículo 8. E é isso, gente. As referências e comentários do Salmo 102. Que Deus os abençoe.